O que fazer com o medo da separação? Olá, eu sou Yara Restini. Eu tô aqui para ajudar você a se separar e ser feliz. Como eu passei por muitas separações, entre elas 7 oficiais, eu quero ajudar você a se preparar para sair da relação que não te faz feliz, te ajudar a conduzir essa sua saída e a reconstruir a sua vida depois, para que você tenha o que eu chamo de uma separação de sucesso. Nesse vídeo eu vou falar sobre os medos que ficam torturando você quando você pensa em se separar. Bom, que medos seriam esses? Olha, medo de ficar sozinha, medo de sentir falta do outro, medo de não encontrar um novo amor, medo de não conseguir se sustentar de repente, medo de prejudicar os filhos, de decepcionar ou prejudicar a família, medo de como vai ser a sua vida depois de separada. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a dor, o sofrimento com esse medo da separação é muito maior do que a dor da separação em si. Isso eu garanto para você porque eu conheço bem essa tortura desse medo aí. E você não está sozinha nesses medos. Eles torturam muitas pessoas. Vamos dar uma olhada em alguns desses medos. Você tem medo de arriscar, de tentar ser feliz? Você fica naquelas de que é melhor se garantir do jeito que tá, do que tentar algo para melhorar a sua vida, algo que de repente você acha que é arriscado. Esse será que é o seu medo? Porque esse medo é aquele medo é o medo da zona de conforto, né? O que é a zona de conforto? É aquela mesmice. Você vai aguentando aquela mesmice, mesmo você estando infeliz. Por quê? Porque para tentar sair vai que fica pior, vai que dá muito trabalho, vai que acontece isso e aquilo. Então, assim, para não se arriscar, você continua do jeito que você tá. Olha, você conhece aquela história do sapo na panela? Será que você é um sapo na panela? A história é assim. Diz a lenda que se a gente pegar um sapo e colocar dentro de uma panela com água e ligar o fogo, como o sapo é pecilotermo, ou seja, o sapo não tem a temperatura constante como a nossa, ele vai variando a temperatura de acordo com o ambiente. Então, se a gente puser um sapo na panela e ligar o fogo, à medida que a água for esquentando, o sapo fica lá quietinho. Por quê? Porque ele vai esquentando junto, não é? E ali ele vai ficando e a água vai ficando cada vez mais quente até que ele morre cozido. Por quê? Porque ele nem sentiu, como a água foi esquentando aos pouquinhos, ele nem sentiu que estava atingindo uma temperatura que era insuportável para a vida dele. Então, será que é isso que você faz com você? Ou seja, você fica ali aguentando a coisa cada vez pior, como ela vai piorando aos pouquinhos, você vai se adaptando, você vai aguentando, você vai falando para você que não, que mais isso não tem problema, até que chega num ponto em que isso começa, além de te fazer muito infeliz, começa a te deixar com problemas psicológicos e até mentais, né? Isso começa a acabar com a sua vida, começa a tornar a sua vida um verdadeiro inferno. E você não percebeu, porque as coisas foram piorando aos pouquinhos. Então, essa reflexão do sapo na panela, ela é muito séria e é muito comum também. A gente vê as pessoas em relações infelizes aguentando, né? A água aí esquentando aos pouquinhos, sem perceber que aquilo está chegando num ponto que fica impossível para a vida dela. Então, esse é um dos medos, não sei se é o seu. Será que o seu medo vem das suas crenças limitantes?
né? Olha só, a Maria Sílvia, uma pessoa muito próxima minha, ela aguentou por muitos anos, eu diria foram décadas, foram 25 anos por aí. Ela aguentou o marido apaixonado pela ex. E não é que ele era apaixonado pela ex quietinho, não. E nesses 25 anos, passavam uns 3, 4 anos, ele ia tentar conversar com a ex, ele ia tentar voltar com a ex. Então ele não podia ver a ex, que ele tinha reações muito desagradáveis para Maria Sílvia. E ela foi aguentando isso. Ela foi aguentando isso porque a crença limitante dela era que ela não era capaz de conseguir outra pessoa. Então ela se sentia muito infeliz nessa situação. Ela se sentia muito triste, isso acabava com ela. Mas ela se segurava porque ela ficava paralisada pelas crenças limitantes. Ela ficava falando assim: não, mas se eu deixar ele, ninguém vai me querer. Não, mas eu acho que se eu sofro aqui, acho que todo casal sofre algum problema, então o meu é esse, eu preciso aceitar. Não, eu acho que relacionamento é assim mesmo. Ou então ela falava assim: não, eu tô muito gorda, tô muito velha, quem é que vai me querer? Então, essas crenças limitantes seguravam a Maria Sílvia naquela situação. Então a gente vê que ela se segura na relação e aceita viver sabendo, né, que não é ela que o marido ama, porque ela acredita que ninguém mais vai querer ela, que ruim com ele, pior sem ele, aquelas crenças, né? Todos os homens são iguais, então tudo bem. Felicidade não é para ela, é para mim. Felicidade nunca foi para mim, então deixa assim mesmo, né? Que a sina dela é essa. Enfim, essas crenças limitantes absurdas que a gente aprende. Muitas vezes a gente aprende desde pequena e vai levando isso para a vida da gente, sendo que são apenas crenças, não é a realidade, né? A Maria Sílvia não sabia, por exemplo, que a hora que ela saísse da relação, se ela ia ficar sozinha, se ninguém ia se interessar. Mas ela já colocava isso como se fosse uma lei universal. Ela pegava essas crenças que são baseadas em falsas verdades, não são verdades, mas ela trazia como se fosse a pura realidade. E aí ela ia sofrendo com isso. Então esse outro medo, baseado nas crenças, é um medo que segura bastante também. Não sei se é o seu. Tem um outro medo. O seu medo é de ficar sozinha para sempre depois, né? A pessoa acha que não vai ter chance de conseguir encontrar um novo amor à altura. A altura é como se fosse super feliz, não é? O problema é que fora a pessoa tem chance de encontrar algo até melhor. Mas por que ela acha que não vai ter chance de conseguir encontrar um novo amor? Porque ela está com problemas seríssimos na sua autoestima, né? Ela estabeleceu ali uma dependência afetiva do outro. E ela está ali mergulhada na própria insegurança, né? São travas internas terríveis que fazem a pessoa ficar ali com medo de ficar sozinha para sempre depois. Tem outros medos também. O seu medo é de não ter como se sustentar? Isso acontece muito porque a pessoa, às vezes, ela, durante o relacionamento, os dois vão combinando coisas, eles vão estabelecendo dinâmicas que acabam fazendo com que a pessoa vá perdendo o seu espaço profissional, por exemplo. Vai fazendo com que a pessoa fique impedida de trabalhar, às vezes por ciúme, posse. Às vezes os combinados entre eles, não, vamos durante 8 anos, enquanto as crianças estiverem pequenas, aí você fica em casa só como mãe, depois você parte para a sua profissão, e aí o tempo vai passando e isso nunca acontece, e aí a pessoa vai ficando sem meios de se sustentar. E isso paralisa ela, lógico, na relação, porque ela acaba perdendo a confiança de que ela é capaz de se sustentar, ela é capaz de ir à luta,
mas ela não confia, né, nessa capacidade dela de se sustentar. Então, a dependência financeira e a falta de autoconfiança ficam mantendo a pessoa ali, presa naquela história. O seu medo é de se arrepender, se separar e aí se arrepender de ter se separado. Porque aí você pode falar assim para mim, mas eu conheço uma pessoa que separou e depois os namoros não davam certo. E aí ela se arrependeu. Então, mas como é que foi isso? Né? Quantas tentativas de namoro ela fez e não deram certo? E aí ela falou, não brinco mais. Porque a gente, para encontrar uma pessoa certeira, uma pessoa que realmente tenha a ver com a gente, não é assim, saiu, pegou e pronto. Você saiu, pegou e pronto, isso é o caminho para quê? Para a infelicidade. Essa você já conhece, não é assim? Talvez ela esteja até sendo protegida por ela mesma, no sentido de escolher melhor. Um não deu, o outro não deu. Não, mas foi ele que mandou ela embora. Ai, que bom, não é? Porque se ele mandou ela embora, se ele viu que não era a dele, que bom que logo ele já desocupou ali o entorno dela para que ela ficasse livre para ver uma pessoa que dê mais certo. Então, essa pessoa, ela não percebe que não é voltar com o ex que vai resolver o problema. Porque se ela volta, ainda por cima vai trazer um grande problema de volta, que é a mesma relação infeliz. Ela saiu da relação infeliz para ser feliz. Aí ela tenta com um, não deu certo, ou porque ele foi embora, ou porque ela mandou embora, não importa. Beleza, segue a vida, encontra alguém que dê certo. Agora, e o que acontece? A pessoa às vezes acaba saindo da relação sem estar bem internamente. Aí o que é que ela faz? Ela mira uma pessoa que não tem nada a ver com ela, com o que ela quer, com os sonhos dela, com o que dá certo para o jeito dela, para a personalidade dela. E aí, o que acontece? Ela vai atirando nas pessoas erradas. E que bom que não dá certo, porque se dá certo, volta o problema igual ou pior ao anterior. Então, essa história de não dar certo nenhum namoro depois, é preciso ver muito bem os porquês. Porque, na maioria das vezes, são grandes livramentos, não é? Então, é melhor 9 não darem certo, o 10º dar certo e a pessoa ser feliz, do que dar certo logo com o primeiro que você tenta e ser outro errado, né? Outra pessoa que vai te fazer infeliz. Porque gente tem muita no mundo. Novo amor tem quantos você quiser. Então, qual é o negócio? O negócio é você pegar a sua energia e canalizar essa energia para as pessoas mais adequadas para você, que tem mais chance de dar certo com você. Que vão ter essas pessoas, isso é certeza. É só você olhar quantas pessoas no mundo, na rua, no bar, onde quer que você vá. Mas por que é que você sente tanto medo? A fantasia negativa da vida depois de se separar, ela coloca muito medo na pessoa. A pessoa fica fantasiando uma coisa sempre muito negativa. Quando você fica imaginando a vida pós-separação e colocando nessa sua imaginação todos os entraves possíveis, imagináveis e os impossíveis também, é claro que você vai sentir medo. Você até esquece que é a sua fantasia. A fantasia super negativa da vida depois da separação. Então você vai imaginando as situações como separada, nunca pelo lado positivo, sempre pelo lado negativo. Ai, nossa, mas já pensou se eu... já pensou se eu não arrumar ninguém? Nossa, já pensou se eu não conseguir ajeitar as coisas que eu teria que ajeitar? Nossa, já pensou se não sei o quê? Nossa, mas já pensou se meus filhos... Nossa, mas já pensou... Gente, a fantasia é sua, é você que manda nela, certo? Agora, quando você tenta imaginar
a vida depois da separação, pega como exemplo outras pessoas que já passaram por isso e veja a vida delas como é que tá. Se tá melhor, se tá pior, se tá correspondendo a essa sua fantasia tão negativa. Olha, a negatividade, ela é igual a maçã podre, né? Se você coloca uma maçã ou um tomate, você pega um tomate podre, uma maçã podre, coloca no meio das boas, os do lado vão começar a apodrecer também, não é assim? A negatividade faz isso com a gente. Por quê? À medida que a gente vai cultivando essa negatividade, essas fantasias negativas, a gente mesma vai criando jeitos, a nossa mente vai criando caminhos para que você produza aquilo que você está imaginando. É como você se arrumar para sair de casa e se arrumar pensando assim, nossa, ninguém vai olhar para mim. Nossa, eu vou ficar horrível. Nossa, que não sei o quê. Bom, aquilo que você já escolhe uma roupa que você sabe que dá trabalho para colocar, que dá trabalho para combinar, você já vai arrumar o cabelo de um jeito que você sabe inconscientemente. Você já vai arrumar o cabelo de um jeito que você sabe que é mais difícil, que não vai ficar legal, que você não vai se sentir bonita, certo? Aí você sai negativa e nossa, mas ninguém vai olhar para mim. Chega lá, a sua postura já é a de quem não quer ser olhada. Aquela postura de quem, a sua expressão facial, a sua postura já é de um jeito que realmente você não atrai os olhares. Aí você fala, aí tá vendo? Não falei que ninguém ia olhar para mim? Mas você nem desconfia que foi você que produziu isso. Ao passo que se você sai na positividade, nossa, hoje eu vou sair, hoje eu vou ficar linda. Ai, hoje eu vou me arrumar, hoje eu vou fazer isso e aquilo, eu vou chegar lá, vai ter uma... A sua expressão, a sua postura, os seus gestos já ficam completamente diferentes, não é assim? E aí tudo já acontece diferente, em resposta ao que você fez, não é? Em resposta ao jeito que você agiu. Então, a negatividade, ela faz isso com o seu medo também. Aliás, ela vai fazendo com que você passe a se ligar em histórias de pessoas super infelizes. E você começa a querer espelhar nisso. E aí, isso que é que faz? Piora o seu medo. Lógico, você está se baseando apenas na negatividade. O seu medo é prejudicar os seus filhos? Olha, eu te digo, eu te garanto uma coisa. Os seus filhos percebem tudo o que se passa. Eles percebem a sua infelicidade, eles percebem as brigas, eles percebem as agressões, tanto verbais quanto físicas, e isso faz um mal tremendo para os seus filhos. Faz um mal irrecuperável na formação da personalidade dele e na capacidade dele se relacionar depois de adultos. Se você passou por isso, eu passei. Se você passou por isso, de você viver num lugar onde os seus pais não eram felizes, onde havia abuso, onde havia infelicidade, você sabe disso. Você pegou esse problema e trouxe para a sua vida adulta. Por quê? Porque ali foi ensinado para você que amor é aquilo mesmo, que casamento é aquilo mesmo, que relacionamento é sempre infeliz mesmo. Então, é muito perigoso esse medo de prejudicar os filhos, porque você prejudica os filhos permanecendo no relacionamento infeliz. Isso faz mal para eles. Isso faz mal para o desenvolvimento deles intelectual. Eles começam a ir mal na escola, eles começam a entender coisas completamente erradas sobre a vida, sobre o que é certo, sobre o que é errado. E mais tarde, eles mesmos é que vão sofrer com isso. O seu medo é de decepcionar a família? Muita gente se segura, né, por conta das duas famílias, de um e de outro. O que você precisa pensar é o seguinte: a sua família e a família dele vão ficar balançados durante uns 30 dias, uns 2 meses. Agora, você permanecendo, você vai ficar quantos anos infeliz?
eu acho melhor deixar a família chateada um tempinho até ela conseguir ruminar tudo isso, digerir e aceitar, não é? Porque só você vive a realidade do seu dia a dia no relacionamento. Só você sabe o que você sofre. Só você sabe o que te falta aí dentro do relacionamento. Ninguém mais sabe, ninguém da família. A dor da família passa, a sua libertação fica. O seu medo é o de ter que dirigir a sua própria vida e não dar conta. Olha, muitas pessoas têm esse medo, você não está sozinha, tá? Você fica presa nessa dependência, né? De dirigir a vida, dirigir as coisas, dirigir o carro, dirigir as contas. Mas você vai precisar enfrentar e se lançar para resolver tudo isso, para fazer tudo isso. E eu te garanto uma coisa, você vai se dar muito bem, bastou tentar e você consegue. São muitos medos, não é? Eu sei. Qual é o jeito errado de resolver o problema aí dos medos, né? Bom, um jeito muito errado é você aceitar os seus medos como se eles fossem impossíveis, como se fossem impedimentos que não tem jeito. Ah, eu tenho medo, então acabou. Meu medo dominou e acabou. Como se o medo fosse o dono da situação. Outro jeito errado é você protelar a separação. Ficar naquelas assim, ah não, em outubro eu vou tomar atitude porque setembro tem isso assim, assim. Não, deixa passar as festas de fim de ano, em fevereiro eu saio da relação. Não, deixa, sabe, ir protelando e se enganando aí nesse adiamento sem fim, né? Outro jeito errado de resolver esses medos é você partir para o auto-engano. Sabe aquele auto-engano que fala assim, ai, sabe, acho que tá bom assim mesmo, né? Acho que eu tô querendo muito. Ai, será que eu não tô querendo exigir demais e a vida não é assim mesmo? Acho que ninguém é feliz mesmo, né? Ai, acho que eu tô tô achando que é bobeira minha. Sabe esse auto-engano? Parece que você quer esconder de você mesma todas as razões que fazem você querer se separar, se libertar da situação infeliz, né? Bom, mas o que fazer? Qual é o jeito certo, né? O que fazer para vencer esses medos da separação? Olha, medos a gente resolve enfrentando um a um de cada vez. Então, como é que é enfrentar? É você encarar o medo, analisar cada medo e identificar. Eu tenho medo disso. Ah, mas aí você tem que falar, mas isso é um medo por ameaça real ou é um medo por ameaça imaginária? Então, por exemplo, eu tenho medo de depois eu ficar sem carro porque o carro está no nome dele. Bom, essa é uma ameaça real. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa pensar como isso pode ser resolvido. Agora, se você fala, não, mas eu tenho medo de depois eu ficar para sempre sozinha. Essa não é uma ameaça real. Essa é uma ameaça imaginária. Então, é interessante você olhar para todos os seus medos e separar a lista dos medos por ameaças reais, né? E a lista dos medos por ameaças imaginárias. Aí o que é que você precisa fazer? Pegar essas ameaças reais, como essa do carro, por exemplo, e montar estratégias para resolver cada uma dessas ameaças reais. Para isso, né, você precisa fazer o quê? Se informar sobre o problema, se inteirar como é que está o negócio, o carro está quitado ou o carro não está quitado, mas depois de quitar, como é que faz? Mas eu sou casada com comunhão universal de bens, não, eu sou casada com separação de bens e tal. Não. Então, assim, é se informar, se inteirar da situação, se preparar, sabe? Para resolver. Aí, por exemplo, se você tem medo de dirigir na estrada quando você for viajar, né? Porque sempre ele que dirigia. Se você
fica assustada porque você tem que tomar conta das contas que ele tomava conta, de falar com o contador, de fazer declaração de imposto de renda, de fazer pequenos consertos domésticos, né? Medo de ficar sem dinheiro. Então, entenda que tudo isso, apesar de serem ameaças reais, tudo isso pode ser resolvido. Tudo isso pode ser apreendido, pode ser buscado, pode ser conquistado. Então, dirigir na estrada, por exemplo, você pode aprender, você pode conquistar isso aí na sua vida. E se não quiser, se não der, você pode contratar. Contrata alguém para dirigir, vai de ônibus, vai de avião, vai de Uber. Então, assim, todos os medos reais você já traça, já monta estratégias de como você vai resolver. Então, nem os de ameaças reais precisam ser tão assustadores e paralisadores, certo? Da sua vontade, da sua necessidade. E as ameaças imaginárias, quais seriam, né? Ficar sozinha para sempre, como eu falei, né? De medo de não encontrar outra pessoa que saiba dar prazer como ele, que conheça o seu corpo como ele. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tive um namorado que ele é que me ensinou a ter prazer. Ele, depois de eu ter tido vários namorados, vários casamentos, eu encontrei essa pessoa. E aí é que eu fui descobrir o que era ser realmente satisfeita por um homem. Então, eu posso te falar uma coisa, você pode ter surpresas muito boas, sabe? Então, não fica presa nessa ideia de que nenhum vai conseguir fazer do jeito que ele fazia, porque você pode ter surpresas bem agradáveis aí no futuro, tá? Então, isso não deveria prender você. E isso é imaginário, porque você não sabe. Você não sabe quais homens fazem de um jeito melhor, que deem mais certo com você, que deem menos certo. E outra, aqueles que não conseguirem pegar isso à veia, é só você dispensar. Ou melhor, é só você ensinar. Ensina, é só ensinar a pessoa a te dar prazer. Mas, enfim, continuando aí os medos, né, das coisas imaginárias, medo de não ter com quem sair, isso é imaginário. Você pode fazer quantas amizades você quiser. Ai, mas eu tenho dificuldade de fazer amizade. Mas você pode aprender. Você pode vencer essa dificuldade. E isso seria muito bom para você. E isso vai ser muito bom para você, né? Ai, eu tenho medo de não dar conta de... Olha, já falo aqui para você, todos os medos que começam com medo de não dar conta de, todos esses são imaginários, né? E eles estão aí, sabe por quê? Por falta de autoconfiança, falta de confiança em você mesma. Ah, eu tenho medo de não dar conta de cuidar do imposto de renda. Você já pegou para fazer? Você já tentou fazer? De repente você dá conta sim. E se não der, contrata alguém para fazer para você. Ou pede para o irmão, ou pede para o primo, ou pede para a amiga te ajudar. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Eu não dou conta de consertar coisa em casa. Pede para o novo amorzinho consertar para você. Pede para a vizinha te ajudar. Pede para o vizinho te ensinar como é que conserta. Chama alguém para consertar para você. Tudo você pode resolver. Eu não dou conta de... Tira isso daí da sua vida. Para de falar isso. Porque você não sabe. Quem diz assim, eu não dou conta disso, daquilo, é porque nunca tentou. Ou então não gostou. Aí eu fico quieta. Ah, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Beleza. Você pode ter ajuda. Você pode de vez em quando fazer coisa que você não gosta, mas que é necessária. Aí você faz, pronto, tá feito, acabou. Pega todos esses medos imaginários, olha
quantos estão aí? E todos por falta de autoconfiança. A falta de autoconfiança, ela pode ser tratada, ela deve ser tratada. Isso daí depende de um trabalho interno que você pode fazer. É um trabalho de autoconhecimento. Por quê? Porque com autoconhecimento você vai compreender todas as suas dificuldades e os porquês dessa falta de confiança em você mesma para fazer as várias coisas que você acha que não dá conta de fazer, né? E aí, com o autoconhecimento, o que vai acontecer? Você vai aprender o amor próprio. Você vai tomar posse do que é seu, de tudo que é seu, suas qualidades, todos os seus talentos, todas as suas facilidades. E aí você vai conseguir se amar, você vai conseguir se cuidar. E aí você vai conseguir vencer a sua falta de autoconfiança, a sua baixa autoestima. Porque quando você se conhece, se compreende e você aprende o amor próprio, a sua autoestima vai lá em cima. Aí a vida é outra. Aí você pode pensar assim, Yara, mas você fala de um jeito como se fosse fácil, né? Olha, algumas coisas, vou te falar, são bem mais fáceis do que você imagina. Às vezes você faz uma imaginação, um cavalo de batalha com alguma coisa, a hora que você vai enfrentar, nossa, mas era isso? Sabe, e de repente aquilo que você achava que era grande fica tão pequeno depois que você enfrenta. Então, algumas coisas são bem mais fáceis do que você imagina. Outras coisas não são tão fáceis assim. Mas o que é que importa? O que importa é que elas são possíveis. E você pode ter ajuda nessa coisa toda. Você não precisa sair batendo a cabeça sozinha. Você pode ter ajuda em cada uma dessas coisas, com pessoas, com terapias, com cursos. Eu mesma tenho um curso que ensina você a se preparar para se separar e a reconstruir a sua vida depois da separação. É perfeitamente possível ter uma separação de sucesso. Quando você o quê? Você se cuida internamente, sabe? E aí você toma atitude sem culpas e sem medos, sem ficar paralisada pelos medos. E aí você cuida de você de verdade aí no processo de separação e depois gerencia a sua superação. Para você crescer como pessoa e abraçar toda a felicidade que está aí para você no universo. Eu sou a prova viva disso, porque eu já passei por tudo isso aí que você está passando. Eu já vivi todos esses medos. Olha, vou deixar uma dica para você. Identifica aí, faz uma lista de todos os seus medos. Aí você separe todos os seus medos em duas listas, aquela lista de medos por ameaças reais e de medos por ameaças imaginárias. Então separa as listas. E aí você traz à sua consciência essa sua realidade. Sabe, porque aí você vai, com as listas aí na sua frente, você vai ter mais clareza. Você vai montar as estratégias para enfrentar cada um dos medos aqui, reais, montar aí, planejar como é que você vai fazer, como é que você vai resolver, porque aí eles vão caindo um a um aí da lista das coisas que te torturam, sabe? Porque aí você já vai ter um plano traçado para eles. E aí você pega os seus imaginários e já monta também as estratégias para eles. Não, esse meu medo aqui, que eu fico imaginando isso, eu vou resolver de tal jeito. Não, esse eu vou resolver com visualização, esse eu vou resolver conversando, esse eu vou resolver com terapia, porque eu vou ter dificuldade sozinha. Traça planos para vencer esses medos imaginários. E principalmente, lembra que eles são
só fruto da sua imaginação. Esse monstro aí é de sonho, e se você fizer assim, ele cai, ele não é real, é só sua imaginação mesmo. Então, faz as suas listas, tem aí na sua frente com bastante clareza. Só de identificar isso e deixar isso daí sob o seu controle, você já vai se sentir com mais coragem e com mais autoconfiança. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu possa ter conseguido ajudar você um pouquinho mais a vencer aí os medos que estão te atrapalhando. Muito obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.